Essa era uma pergunta que realmente me incomodava e eu não tinha resposta. Outro dia eu vi um comentário sobre a questão por que estão forçando o home office? E eu não conseguia achar uma resposta consistente. Sabe, um papo aqui na mídia, um papo ali nas empresas, funcionários reclamando, funcionários sem entender, e as empresas colocando regras e regras que precisa retornar ao home office. Eu falei, eu vou entender esse cenário. E eu fiquei surpreso com os dados, com a ciência, com o que está por detrás disso. E aposto que você não sabe, porque está tudo meio escondido. E eu vou mostrar para você nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai repassar para um monte de gente, porque tem informação aqui que demorei para achar, demorei para pesquisar, mas que vai trazer uma clareza. E você vai deixar de ser enganado nessa história também. Me acompanha. Mente iluminada, vamos fundo, que aqui clareza mental, dados, fatos para a saúde, para que a gente possa atingir felicidade, consciência. Tem o grupo do Telegram, grupo Zen, com práticas, com textos, com inclusive descontos em produtos de parcerias. E também tem a terapia, os trabalhos de consultoria de RH, tudo que for preciso para saúde, para clareza mental. Acompanha, vamos ao que interessa. O retorno forçado. Que história é essa desse assunto? Retorno forçado, não é? Acabou o home office. Agora é no escrito. Não, isso se chama, a palavra, vamos dar nome aos bois. Retorno forçado, tá? Então use no seu ambiente de trabalho. Não é fim do home office, né? Não é trabalho no escritório, é retorno forçado. Já diz muita coisa, né? Mas vamos entender os números, as sombras que estão por detrás e o que tem de verdade por detrás disso. A escalada implacável de 2023, só 5 dias presenciais era 5%. Hoje, em 2026, 55%. No cenário brasileiro, 69% das empresas, 69%, planejam adotar o modelo totalmente presencial. O modelo híbrido está sendo deixado de lado. Que? Qual a justificativa? Não, eu aceito. Se tiver justificativa, eu aceito. Mas é a hora que eu comecei a pensar, eu não estou achando justificativa. E assim, é um movimento muito forte. É uma mudança muito significativa. Vamos entender o que está por detrás. Gestão pelo rastreamento. A fiscalização evoluiu de exceção à prática institucionalizada. O que isso quer dizer? O escritório tornou-se um panóptico digital. Olha, o que é isso? Ele é Big Brother, gente. Escritório é Big Brother. 85% possuem política formal de presença. Chamada. 58% monitoram através de catracas e 38% usam sensores térmicos sob a mesa. Sensores térmicos de bunda na cadeira. Você já sabia que tem isso? 37% das empresas tomam medidas punitivas contra quem descumpre as regras, mais do que o dobro registrado em 2024. Estão penalizando quem levantar a voz. Eu soube de banco aí que pousa de famosinho, moderninho nas propagandas, inclusive assim eu vendo os seus representantes falando como se fossem gestores modernos e fazendo esse tipo de controle. 28% vinculam a presença a promoções. A política avança, o escritório continua vazio. O Brasil é nítida a resistência para isso não acontecer. Porque por mais que é estabelecida a pressão, está nas metas das empresas, e é uma tendência geral, em vários países, os dados aqui, a maior parte é Estados Unidos, mas no Brasil, dos 200 milhões de pés quadrados, né, de sensores mostram que a presença real mudou de 1 a 3%, enquanto a rigidez das políticas saltou de 12%. Ninguém sabe o que fazer com esta fissura. O mercado não retorna. O déficit do que era antes ainda é de 30%, 30% a 40%. Agora está quase 30%, porque a pressão está grande, entende? Do que era e do que conseguiu voltar. Não conseguiu voltar igual ainda.
O mito da produtividade. Qual é o discurso das corporações? Que não faz sentido. Mas olha qual o discurso. E eu fui atrás de várias empresas e os seus comunicados. Precisamos do trabalho presencial para impulsionar a lucratividade. A receita precisa. E a performance. E a cultura. E a cultura da empresa. Pesquisa, dados, fatos. Mostra isso para o seu chefe. Universidade de Pittsburgh. Impacto zero em lucratividade ou receita das empresas. Não há evidência científica que mostra que presencial dá impacto na lucratividade. Universidade de Stanford, pela Nature, publicado na Nature, impacto zero na produtividade. Mas o modelo híbrido reduz a rotatividade. Os funcionários não saem. Então, é o contrário. Né? Bureau of Labor Statistics, correlação positiva entre trabalho remoto e crescimento de produtividade. Ou seja, os dados vão na mão contrária. Quem está falando aquilo? Quem está falando aquela bobagem do discurso corporativo? Porque eu escutava esse discurso e escutei em várias empresas. Mas da onde que está vindo isso? Me mostra. Eu não tenho que apresentar dados? Quando eu vou apresentar dados sobre melhora de ambiente profissional, eu tenho que apresentar, eu tenho que me justificar. Por que a gerência está apresentando esse papo e não está justificando? Me mostra os dados são contrários. Conclusão, não há base empírica. O argumento mostrado não tem conclusão. Olha lá. A resistência é mensurável. 93% dos profissionais brasileiros consideram sair da empresa se o home office acabasse. Falam em sair, vai acabar, eu vou sair. 13% as empresas, o primeiro é o discurso dos funcionários, agora o discurso das empresas, 13% de aumento de troca, de saída do turnover, quando faz a volta forçada. 16% menor intenção de permanência entre os high performers, ou seja, top profissionais, 16% fala, se me mandar para o escritório eu vou sair. Né? Diminui a intenção de permanência, entendeu? Diminui. 8 em 10 das empresas admitem ter perdido 8 em 10. 80%, tá? 8 em 10 empresas admitem ter perdido os talentos devido à imposição presencial. A contradição é central. Existe uma tensão criada por essa ideia que não, vocês vão ver que vai fazer sentido. Não fazia, mas vai fazer. A contradição central, as empresas forçam o retorno em nome da produtividade, mas destroem a sua própria retenção de talentos de alta performance. Então, quem é de alta performance procura para sair. 8 em 10 empresas diz que sai. O turnover aumenta. E 93% das pessoas dizem que considera sair se forçar a pessoa a trabalhar em escritório. Percebe a tensão? Então, eu apresentei os argumentos, mostrei as evidências, mostrei o choque. Vamos avançar, porque não tem resposta, concorda? Então tá, mas então por que está acontecendo isso? Essa foi a pergunta que eu fiz. Porque até aqui eu ainda consegui achar os dados. Mas o que está por detrás, então? Por que está se criando um conflito que não parece justificado, né? Da onde que está vindo esse conflito? O custo oculto. Esse ninguém fala. O tempo roubado. A resistência não é contra o escritório. É contra o deslocamento, horas de sono roubado, falta de exercício, problemas alimentares. Saúde mental no Brasil está aumentando, o problema de saúde mental. Longos deslocamentos incrementam isso. Tempo no trânsito nas cidades. Nós temos um problema de transporte urbano. Não vou nem falar São Paulo, porque ali é tão grave, né? Assim, tem trem explodindo com um trabalhador dentro e vão votar no cara que estruturou as empresas que explodem trem, mas não vou nem entrar nesse detalhe. Saúde física, correlacionada a menor atividade física. A pessoa que não está em casa tem menos atividade física, tem mais insônia, tem mais, entendeu? Obesidade e hipertensão relacionado. Ok? Dados. Então, assim, as pessoas conseguem, o termômetro de vida das pessoas conseguem perceber, assim, lá, doença. Aqui, eu consigo tranquilidade. Lá, problema de saúde. Aqui, eu consigo fazer mais coisas. Entende? Por mais que o termômetro esteja ruim de medir, ainda mede.
Se não gera lucro e destrói a retenção, porque eles forçam o retorno. A história e a cultura da empresa é a convergência de duas forças ocultas que eu vou apresentar aqui para vocês. Não está claro isso para ninguém. E a mídia esconde. Força 1, a falência gerencial. Isso aqui ninguém quer falar. E isso aqui é dado, tá? 85% dos líderes de negócios não confiam que funcionários remotos estão produzindo. Ignorância os dados empíricos. Eles não conseguem gerenciar por dados. Eles precisam gerenciar por estrutura de comando arcaica. O problema não é o trabalho remoto, é a liderança. A transição para a gestão de resultados exige definir objetivos, se organizar, medir entregas, confiar. O gerente tem que trabalhar. Quando a gestão não sabe medir resultado, ela mede o comportamento visível, ela mede banco medindo mouse, medindo cadeira. Banco, famoso, medindo temperatura. Ah, gente, entende? Aonde está o problema? O problema é gerencial. Então, quando você for mostrar isso pro teu gerente que está querendo, mostre como testemunha. Porque ele é incompetência da chefia. Mas cuidado, porque assim, né, a corda está do lado mais fraco. Então, a falta de capacidade de gestão mostra o quanto os gestores, RHs, são arcaicos, são falhos, são frágeis na sua forma de lidar com gente, né? Então, esse é dado, tá? Tem pesquisa que mostra isso. Força 2, o mandato como redução de quadros. As empresas estão usando isso como estratégia para fazer redução de quadro. Onde que está economizando? Mandar a pessoa de casa, que não tem custo nenhum, de volta para o escritório. Sendo que não vai caber, né? Porque os escritórios diminuíram também, porque não é o mesmo tamanho. Ou vai alugar do mesmo tamanho para mandar todo... Não, mas... Não, gera incômodo, gera pressão. Quem não aguentar, eu mando embora e eu reduzo o quadro. 53% das empresas admitem usar isso para fazer demissão silenciosa. A mecânica exige-se a presença, entendeu? Eu vou botar a barra de pressão, você vem aqui se ajoelhar, quem não se ajoelhar eu mando embora. Entende? O preço, entregar os melhores talentos de presente para a concorrência. Mas, assim, como o nível de contratação é baixo, se o nível de gestão já é um problema, ele não está muito preocupado com talento. Gerenciar talento é complicado, sabe? Dá trabalho, então também me incomoda menos, deixa. Sabe? Tem muito, né, no estilo de gestão, essa incompetência de saber lidar com gente questionadora, gente que pensa diferente, não é simples. E a maioria, né? A mediocridade não quer. E o outro ponto, força da engrenagem imobiliária. O mercado é alavancado para vender para aluguel de laje corporativa. E existe um sistema que, se você desocupa as lajes corporativas, se elas não são ocupadas, você tem um sistema financeiro que depende disso e está alavancado nisso. FIIs, bancos, proprietários de lajes corporativas têm interesse direto no fim do home office. E essas pessoas estão ligadas com a mídia. Estão ligadas com a imprensa. Financiam determinadas meios de comunicação. O sistema, aqui estou explicando esse sistema financeiro que está por detrás, né? Escritórios vazios, que vão dar problema de desvalorização dos imóveis comerciais, que vão gerar inadimplência. Né? CMBS bate recorde histórico. Então tem perdas bancárias e aí isso gera o risco sistêmico. Como é que você faz? Você investe numa suposta cultura para não esvaziar as lajes. Ou seja, é um capital antigo, alavancado, tentando sustentar um sistema, dane-se o trabalhador. Isso aconteceu sabe quando? Num país que bateu recorde de sustentação da escravidão. Sabe qual é esse país? Pesquisa. Não vou falar. Pesquisa. Qual é o país que sustentou a escravidão por mais tempo? Aí você vai entender. Os gestores. Né? Como que os gestores resolvem. Vamos entender? Vamos para a cultura? Vamos estudar? Karl Marx. A empresa expropria o controle sobre seu espaço e tempo, sob pressão imobiliária.
A questão imobiliária gera a pressão de resultado, mas a expropriação é o espaço e tempo do trabalhador. Eu preciso usar o espaço e tempo do trabalhador. Isso significa que ele não paga pela tua produtividade, ele paga para te segurar no espaço e no tempo na cadeira. Alienação. Mark Fisher, privatização do estresse. O sistema te adoece como deslocamento e a culpa é sua. Entende? Você vai pegar mais trânsito, você não vai fazer atividade física, você vai comer mal e você é o culpado. Mark Fisher. Aldous Huxley, controle pelo conforto. O escritório com ar-condicionado, café grátis, é a moeda pela qual você cede autonomia. Então, assim, vem pra cá que eu controle, vem pra cá que eu Big Brother. E Shantideva, que é, só para citar um filósofo budista que fala sobre a questão do ego e das decisões egoístas. O lucro dos fundos imobiliários vai pensar no bolso deles, não vai pensar no bem-estar do trabalhador. Então nós temos a força externa, o mercado financeiro, a força interna, a incompetência de recursos humanos e de gestores de fazer um trabalho, e uma cortina de fumaça de discurso corporativo. Isso aqui resume a história. Entendeu? Um discurso cortina de fumaça, né, do clima, do espírito da equipe, tem uma outra palavra, né, que eles gostam de usar, que é a coisa a tradição da empresa, mas por detrás, pressão financeira, e aí ela publica coisas a favor, né, através de imprensa, através de bancos, e do outro lado, incompetência das empresas. Então, resultado, o mercado imobiliário é o beneficiário, a gestão por presença é cúmplice e o trabalhador é custo. Então, quando eu defendo a questão de riscos psicossociais, modelos de gestão, modelos de escuta, trabalho por eficiência, trabalho por objetivo, tudo isso, ajustando os processos de acordo com a lei, para trabalhar a parte de lucidez mental das pessoas, para trabalhar a parte de saúde, para gerar felicidade no processo de trabalho, eu estou mostrando um processo moderno, um processo que vai te colocar numa condição de enfrentamento do futuro. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é retrocesso. É sistemas tentando manter lucratividade em processos antigos. Ok? Pensa sobre isso, repassa os dados, eu acho que isso vai ajudar não só você, mas vai ajudar outras pessoas que estão vivendo esse dilema aí no mundo empresarial, no mundo da gestão. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.